Sombras de sangue. Era uma noite chuvosa, a escuridão envolvia o antigo castelo no alto da colina. A chuva batia suavemente contra as janelas, o som ritmado parecia um lamento contínuo que ecoava pelos corredores vazios. Em um dos quartos mais afastados, Isolde despertou. Isolde, uma jovem de aparência frágil, estava deitada em uma cama de dossel. O véu esvoaçante que a cercava parecia um manto de sombras. Ela abriu os olhos lentamente, sentindo o peso da transformação que a atormentava. A dor lancinante em seu peito lembrava-lhe que não era mais humana. Ela era uma vampira recém-criada, presa entre dois mundos. O castelo era um labirinto de pedras frias e ecoava com os sussurros de almas perdidas. Isolde caminhou pelos corredores, seus passos quase inaudíveis no chão de mármore. A frieza das paredes parecia penetrar até os ossos, e ela sentia-se vazia, desprovida da vida que uma vez conhecera. Chegou à sala principal, onde um grande espelho emoldurado em ouro refletia uma figura que ela mal reconhecia. Seus olhos, outrora cheios de vida, agora eram poços de escuridão. Seu rosto, pálido como a lua, mostrava os sinais de sua transformação. Sentiu a presença de seu criador, o antigo e implacável Conde Lucian, mas ele não estava à vista. Lucian a havia transformado contra sua vontade, condenando-a a uma eternidade de sede insaciável. Isolde, porém, recusava-se a aceitar seu destino. Ela ainda se apegava às memórias de sua vida humana, um tempo onde o sol ainda aquecia sua pele e o riso ecoava em seus lábios. A chuva continuava a cair. Cada gota um lembrete da passagem implacável do tempo. Isolde caminhou até a grande biblioteca, onde fileiras de livros antigos prometiam sabedoria esquecida. Ela buscava desesperadamente uma maneira de reverter sua condição, folheando páginas amareladas à luz bruxuleante das velas. Horas passaram, mas ela encontrou apenas relatos de desespero e histórias de almas condenadas. A esperança esvaecia, e a realidade de sua nova existência se tornava cada vez mais insuportável. Sentou-se em uma poltrona de veludo, sentindo-se esmagada pela eternidade que a aguardava. Foi então que ouviu um som, um leve arranhar na porta da biblioteca. Isolde levantou-se, seus sentidos aguçados captando cada nuance do som. Abriu a porta lentamente e encontrou uma jovem serva, pálida e tremendo. A serva, ciente da natureza de Isolde, trazia-lhe uma oferta de sangue fresco, uma tradição que Lucian insistia em manter. Isolde recuou, horrorizada pela visão. A serva, com os olhos cheios de medo, deixou a bandeja no chão e saiu rapidamente. Isolde olhou para o líquido escarlate, seu estômago revirando de nojo e desejo. A batalha interna entre sua humanidade e sua nova natureza era feroz, cada pulsação do coração morto era um lembrete de sua fome insaciável. A chuva lá fora parecia aumentar em intensidade, um dilúvio de lágrimas celestiais. Isolde fechou os olhos, tentando se lembrar de sua antiga vida, mas as lembranças se desvaneciam como sombras ao amanhecer. A realidade de sua nova existência era esmagadora, uma prisão sem barreiras visíveis. Sentiu uma presença atrás dela e virou-se para ver Lucian, sua figura alta e imponente dominando o espaço. Seus olhos frios encontraram os dela, e ele sorriu, um sorriso desprovido de calor. "Você ainda resiste, minha querida?" ele perguntou com sua voz suave como o sussurro do vento. Isolde não respondeu, com a dor em seu peito crescendo. Lucian se aproximou com passos silenciosos. "Você não pode lutar contra o que você é, pequena Isolde. A aceitação é o primeiro passo para a verdadeira liberdade."
Mas Isolde sabia que a liberdade que ele oferecia era uma ilusão. Ela não queria ser livre em um mundo de escuridão e morte. A chuva continuava a cair, uma sinfonia de tristeza que ecoava pelos corredores do castelo. Isolde olhou para Lúcian, com seus olhos cheios de uma determinação silenciosa. Eu nunca serei como você. Ela disse, com a voz firme. Lúcian apenas sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Veremos, ele murmurou, antes de se virar e desaparecer nas sombras. Isolde ficou sozinha na biblioteca, e o som da chuva era seu único companheiro. Sentou-se novamente na poltrona, sentindo o peso da eternidade se fechar ao seu redor. Ela sabia que a batalha estava apenas começando, uma luta constante entre o que ela era e o que se recusava a se tornar. E assim, na escuridão do antigo castelo, a nova vampira travava uma guerra silenciosa contra sua própria natureza, e cada batida de chuva era um lembrete de sua luta interminável. A noite se estendia, longa e fria, uma eterna vigília sob o manto da escuridão. O lobo faminto. Era uma noite chuvosa, a escuridão parecia mais densa do que o habitual, e o vento uivava através das árvores como um lamento distante. A cabana, solitária no meio da floresta, era um refúgio para a família Carter, que buscava um fim de semana tranquilo longe da agitação da cidade. A chuva batia contra as janelas, criando um ritmo monótono que quase embalava a família ao sono. Dentro, a lareira crepitava suavemente, lançando sombras trêmulas nas paredes de madeira. O Sr. Carter, sentado em sua cadeira de balanço, lia um livro antigo, enquanto sua esposa, Marjorie, tricotava pacientemente. Os filhos, Emma e Jack, já estavam dormindo no quarto ao lado, os sussurros da tempestade embalando seus sonhos. Mas lá fora, na escuridão profunda da floresta, algo se movia silenciosamente. Olhos brilhantes, refletindo a luz da lua encoberta, observavam a cabana com uma fome ancestral. O lobisomem, uma criatura antiga e amaldiçoada, sentia o cheiro da família humana e seus instintos primordiais despertavam. O cheiro do medo misturado ao aroma da chuva fazia seu coração bater mais forte. Ele se aproximou lentamente, suas patas quase não faziam som no solo encharcado. Cada passo era calculado, cada movimento era feito com a precisão de um predador experiente. O lobisomem rondava a cabana, seu olhar faminto observando cada detalhe. As janelas eram barreiras frágeis, e a porta de madeira parecia apenas um pequeno obstáculo para sua força descomunal. Dentro, o Sr. Carter ergueu os olhos de seu livro, sentindo um calafrio inexplicável percorrer sua espinha. Ele olhou pela janela, mas tudo o que viu foi a escuridão impenetrável. Com um suspiro, tentou afastar a sensação de pavor crescente e voltou à sua leitura. Marjorie, sentindo a inquietação do marido, também levantou os olhos, mas permaneceu em silêncio, continuando com seu tricô. O lobisomem, agora à espreita na lateral da cabana, ouviu o som suave de respirações e sentiu a presença dos vivos perto. Seus olhos se fixaram na janela do quarto das crianças. Ele avançou, encostando-se na parede, seus sentidos aguçados captando cada batida de coração, cada movimento pequeno. Dentro do quarto, Emma e Jack dormiam pacificamente, alheios ao terror que os espreitava. A criatura olhou fixamente pela janela, sua respiração pesada embaçando o vidro. A fome em seus olhos era palpável, mas ele esperava, paciente, como um caçador que sabe que sua presa está indefesa. De repente, um relâmpago iluminou o céu, revelando por um breve momento a silhueta monstruosa do lobisomem. Emma,
Instintivamente, abriu os olhos e viu a figura horripilante do outro lado do vidro. Ela tentou gritar, mas o medo a paralisou. Jack acordou com o movimento da irmã, com seus olhos arregalados vendo a mesma visão aterradora. A criatura sorriu, um sorriso macabro e cheio de dentes afiados. Ele sabia que o medo os havia dominado. Lá dentro, os pais ouviram o som abafado de movimentos e correram para o quarto, apenas para encontrar as crianças em estado de choque, apontando para a janela agora vazia. O Sr. Carter correu para a porta, trancando-a com todas as trancas disponíveis, enquanto Marjorie tentava acalmar as crianças. A tempestade lá fora parecia aumentar, cada trovão soando como um rugido da própria criatura. Mas o lobisomem estava apenas começando seu jogo de terror. A família passou a noite em claro, cada ruído era amplificado pelo medo. O lobisomem rondava a cabana, seu olhar fixo em suas presas. Ele sabia que a noite era longa e que o pavor de suas vítimas só aumentaria com o passar do tempo. E assim, a família Carter ficou presa em sua própria cabana, esperando o amanhecer que parecia nunca chegar, enquanto lá fora, o lobisomem esperava pacientemente, sabendo que seu momento de saciar a fome estava cada vez mais próximo. Eco sombrio. Naquela noite chuvosa, o pequeno Lucas estava sozinho em seu quarto, ouvindo o som ritmado da chuva batendo contra a janela. A penumbra era cortada apenas por breves clarões de relâmpagos, que iluminavam as sombras nas paredes. Lucas tinha sempre sentido medo do escuro, mas naquela noite algo era diferente. Sentia uma presença, algo que parecia observar cada movimento seu. Tentando ignorar, ele se encolheu debaixo do cobertor, mas não pôde deixar de notar sua sombra projetada na parede pelo relâmpago. A sombra parecia mover-se de forma independente, alongando-se e distorcendo-se de maneiras impossíveis. O coração de Lucas batia mais rápido, mas ele se forçou a acreditar que tudo não passava de sua imaginação. No entanto, a sombra se arrastou para fora da parede, ganhando volume e consistência, até parecer quase uma figura humana. Lucas segurou o fôlego, seu corpo estava paralisado pelo terror. A sombra, agora completamente destacada da parede, se aproximou da cama. Ele pôde sentir o frio irradiando da figura escura, e se inclinou lentamente sobre ele. A respiração pesada e gélida da sombra fez com que os cabelos de Lucas se arrepiassem. Tentando escapar, ele se lançou para fora da cama, correndo para a porta. Mas a sombra foi mais rápida, bloqueando seu caminho. Lucas tropeçou, caindo no chão frio. A sombra pairou sobre ele, seus contornos agora ainda mais distorcidos e ameaçadores. "Você não pode fugir de mim", murmurou a sombra, com uma voz que soava como o sussurro do vento através das árvores secas. "Eu sou parte de você e sempre estive aqui." Lucas, tremendo, tentou gritar por ajuda, mas sua voz não saía. Ele estava preso, encarando a escuridão que parecia estar viva, pulsando com uma maldade antiga e profunda. Lentamente, a sombra começou a se fundir com Lucas, a escuridão envolvendo seu corpo, infiltrando-se em cada poro, em cada fibra de seu ser. Os olhos de Lucas começaram a fechar contra sua vontade, um sono pesado e irresistível tomando conta dele. Enquanto a escuridão consumia sua consciência, ele percebeu que não era mais capaz de distinguir seus pensamentos dos sussurros da sombra. Na manhã seguinte, os pais de Lucas o encontraram encolhido no canto do quarto, com os olhos abertos, mas vazios. Eles nunca entenderam o que havia acontecido naquela noite. Para todos os efeitos, Lucas estava lá, mas algo essencial, algo vital, havia desaparecido.
E às vezes, ao cair da noite, a sombra nas paredes parecia mais densa e mais viva, como se tivesse um segredo sombrio a sussurrar. E assim, a chuva continuava a cair, e a escuridão continuava a espreitar paciente, esperando pelo momento certo para reivindicar o que lhe pertencia. Sussurros da tempestade. Era uma noite chuvosa e fria. A água batia contra o solo em um ritmo constante, uma melodia sombria que parecia aumentar o silêncio que tomava conta do ambiente. O vento soprava entre as árvores antigas, seus galhos retorcidos pareciam dedos ossudos apontando para o céu carregado de nuvens escuras. No meio dessa tempestade, escondido entre colinas e florestas densas, estava o cemitério de Raven. O cemitério de Raven tinha sido abandonado há décadas, suas lápides quebradas e cobertas de musgo eram tudo o que estava para marcar as sepulturas dos que ali descansavam. As histórias sobre Raven eram muitas, cada uma mais assustadora que a outra. Diziam que à noite, os mortos não ficavam em suas tumbas. Os moradores do vilarejo próximo evitavam passar por lá, especialmente em noites como essa. Sarah, uma jovem curiosa, decidiu que queria ver com seus próprios olhos se as lendas eram verdadeiras. Envolta em um casaco grosso, com uma lanterna fraca em mãos, ela caminhava lentamente pelos portões enferrujados do cemitério. A chuva encharcava suas roupas, mas a adrenalina a impedia de sentir o frio. Os portões rangiam em protesto quando ela os empurrou. Um som baixo e metálico ecoou pela vastidão do cemitério. Ela entrou, sentindo uma estranha sensação de estar sendo observada. A lanterna lançava uma luz trêmula, revelando as lápides cobertas de trepadeiras e os mausoléus parcialmente desmoronados. Cada passo que Sarah dava parecia ecoar, misturando-se ao som da chuva e do vento. No meio do cemitério, ela avistou uma antiga capela. A construção estava em ruínas, mas ainda mantinha um ar de imponência. A porta estava entreaberta, e uma luz tênue escapava por ela, algo impossível naquele lugar deserto. Sarah, movida pela curiosidade e pelo desejo de desmistificar as histórias, decidiu investigar. Ela entrou na capela com cuidado, o cheiro de mofo e decadência preenchia o ar. No altar, uma vela solitária queimava, sua chama dançava ao sabor das correntes de ar. As sombras projetadas nas paredes pareciam se mover por vontade própria, criando formas grotescas e perturbadoras. De repente, ela ouviu um sussurro. Parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. O coração de Sarah acelerou, e ela tentou identificar a origem do som. Passos suaves podiam ser ouvidos agora, ecoando nas paredes frias da capela. Ela se virou rapidamente, mas não viu ninguém. A chama da vela piscou, quase se apagando. Sarah, uma voz rouca chamou. Era quase imperceptível no barulho da tempestade. Ela recuou, com seu corpo todo tremendo. A lanterna começou a falhar, piscando e lançando sombras erráticas ao seu redor. De repente, sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Ela gritou e se virou, mas não havia ninguém. A sensação de pavor crescia, cada fibra de seu ser implorava para que ela fugisse, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Os sussurros aumentaram, e ela viu figuras nebulosas começarem a emergir das sombras. Os olhos vazios e as bocas abertas em gritos silenciosos. Os fantasmas estavam despertos, e eles não estavam felizes com a intrusão. Eles a cercaram, e Sarah, paralisada de terror, não conseguia se mover. De repente, tudo ficou escuro. A lanterna apagou-se de vez, e a vela se extinguiu.
Sarah sentiu-se sendo puxada para o chão, as vozes e sussurros a envolveram, até que finalmente, o silêncio tomou conta. No vilarejo, ninguém nunca mais ouviu falar de Sarah. As lendas de Raven ganharam mais um capítulo, e as pessoas aprenderam a temer ainda mais o cemitério abandonado. E assim, na escuridão daquela noite chuvosa, os mortos de Raven voltaram a descansar, esperando a próxima alma curiosa que ousasse perturbá-los. O Homem Sem Rosto. Era uma noite escura e chuvosa. A chuva caía incessantemente, batendo nas janelas da cabana com uma insistência fria e constante. A floresta ao redor da cabana estava envolta em sombras profundas, os galhos das árvores sussurrando segredos antigos ao vento. Dentro da cabana, a lareira crepitava suavemente, lançando sombras trêmulas nas paredes de madeira. As chamas dançavam, mas não conseguiam afastar o frio que parecia emanar do próprio chão. Lara, uma jovem solitária, estava sentada em uma cadeira de balanço, tentando se aquecer com uma xícara de chá. Ela olhava para a lareira, perdida em pensamentos, quando um ruído fraco chamou sua atenção. Era um som quase imperceptível, como passos leves sobre as folhas molhadas. Lara franziu a testa, com seu coração acelerando. A floresta era cheia de vida selvagem, mas algo sobre o som parecia diferente, deliberado. Ela tentou ignorá-lo, voltando seu olhar para as chamas, mas o som persistiu, agora mais próximo. Lara levantou-se hesitante e foi até a janela. Ela olhou para fora, tentando penetrar a escuridão. O que viu fez seu sangue gelar. Uma figura estava de pé entre as árvores imóvel. Era alta, magra e envolta em sombras. A luz fraca da lua revelava apenas uma silhueta indistinta, sem traços faciais visíveis. Lara recuou, seu coração estava batendo descontroladamente. Ela trancou a porta da cabana, tentando acalmar-se. Mas o som dos passos continuava, agora circundando a cabana. Ele estava se movendo lentamente, como se estivesse estudando cada detalhe da construção de madeira. A noite avançava, e a tempestade piorava. Os trovões ecoavam na floresta e os relâmpagos iluminavam brevemente a figura do homem sem rosto, cada vez mais próximo. Lara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que não podia fugir. A cabana estava isolada, a estrada mais próxima era a quilômetros de distância. Ela se sentou novamente na cadeira de balanço, tentando encontrar algum alento no movimento ritmado. As horas passaram, a chuva continuava a bater nas janelas, e os passos não cessavam. Eles eram constantes, como um relógio macabro marcando o tempo até o inevitável. De repente, os passos pararam. A cabana mergulhou em um silêncio opressivo. Lara sentiu um peso invisível no ar, uma presença sinistra que a fazia sufocar. Ela sabia que o homem sem rosto estava ali bem do lado de fora esperando. A última coisa que Lara viu foi a porta da cabana lentamente se abrir, um vento frio e úmido entrando. As sombras das árvores dançavam no interior da cabana, e a figura alta e sem rosto entrou, sua presença preenchendo o espaço com um terror palpável. Lara fechou os olhos, o som da chuva e dos passos agora indistinguíveis, fundindo-se em uma melodia sombria que a envolveu, levando-a para um sono inquieto, onde pesadelos sem rosto a esperavam. A cabana ficou em silêncio, a tempestade lá fora ia acalmando-se, como se a própria floresta tivesse prendido a respiração, aguardando o próximo visitante a cair na armadilha do homem sem rosto.
O Livro dos Lamentos. Em uma noite sombria, Maria encontrou um antigo livro de histórias em seu sótão. Ao abri-lo, rostos pálidos de crianças desaparecidas apareceram nas páginas, sussurrando segredos arrepiantes. Intrigada, Maria fechou o livro, mas os rostos persistiram, agora refletindo nas sombras ao seu redor. Cada passo que ela dava era acompanhado por risos infantis e suspiros arrependidos. Na escuridão, as faces infantis se tornaram sombras agourentas, perseguindo-a com olhares vazios. Maria soube então que o livro não era um portal para histórias, mas sim para um terrível destino. Ao folhear o misterioso livro, Maria viu fotografias das crianças desaparecidas, seus olhos vazios ecoando silenciosos lamentos. Subitamente, os rostos saltaram das páginas, fundindo-se em sombras que dançavam ao redor dela. Os sussurros se intensificaram, revelando detalhes terríveis sobre o destino das crianças. Desesperada, Maria tentou fechar o livro, mas mãos infantis emergiram, puxando-a para dentro das páginas, onde ela se viu perdida entre rostos chorosos que ecoavam eternamente na escuridão do desconhecido. Presa no sinistro mundo do livro, Maria percebeu que os rostos das crianças eram reflexos de almas aprisionadas. Cada tentativa de escapar resultava em mais crianças incorporando sua angústia. Condenada a vagar na escuridão eterna, Maria tornou-se parte da galeria assombrada, seu rosto agora um dos muitos, ecoando lamentos infindáveis. O livro permaneceu aberto, esperando por novas vítimas que ousassem entrar em seu reino sombrio de perdas e desespero. Elara. Em uma aldeia sombria da Idade Média, morava uma mulher solitária chamada Elara. Seus cabelos negros e sua habilidade com ervas medicinais despertavam suspeitas entre os habitantes locais, que a acusavam de bruxaria. As fofocas se espalhavam como fogo naquele lugar, alimentando a paranoia e o medo. Os vilarejos circunvizinhos, temendo a influência maligna que imaginavam em Elara, formaram uma turba enfurecida. Ela foi perseguida, acuada e finalmente capturada. Implorando por sua inocência, Elara jurou que apenas buscava ajudar os enfermos e cultivar suas ervas. No entanto, as mentes da multidão estavam envenenadas pelo medo e pela ignorância. Na noite de sua execução, Elara, com lágrimas nos olhos, proferiu uma maldição silenciosa contra aqueles que a condenaram. O destino, porém, não tardou a agir. Uma série de eventos inexplicáveis começou a assombrar os algozes de Elara, mergulhando a aldeia em um pavor indescritível. À medida que os meses passavam, os membros da turba começaram a desaparecer misteriosamente. As sombras da noite escondiam as formas distorcidas das vítimas, deixando apenas um rastro de desespero. A aldeia, agora assolada pelo arrependimento, percebeu tarde demais que havia cometido uma injustiça terrível. Em um momento de puro horror, a verdade emergiu. A mãe de Elara, uma verdadeira bruxa, havia morrido injustamente nas mãos da mesma turba anos atrás. Sua alma, repleta de rancor, retornou para se vingar daqueles que tiraram a vida de sua filha inocente. A aldeia, agora marcada pelo luto e pela culpa, afundou na escuridão. Os restantes foram assombrados pelos sussurros de Elara e sua mãe vingativa, condenados a vagar eternamente na sombra de sua própria crueldade. A história de Elara tornou-se um conto trágico e arrepiante, ecoando pelos corredores do tempo como um lembrete sombrio da irracionalidade humana e das terríveis consequências da injustiça. A Sombra da Lua. Era uma noite sem luar na pequena vila de Blackwood.
Os moradores, poucos e reservados, conheciam bem as lendas que cercavam a floresta densa ao redor da vila. Histórias sobre criaturas noturnas que se escondiam nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Entre essas lendas, a mais temida era a de Arya, a vampira que havia sido amaldiçoada a vagar eternamente, alimentando-se da vida dos outros para manter a sua própria. Helena, uma jovem recém-chegada à vila, não dava crédito a essas histórias. Viera para cuidar de sua tia doente, e estava mais preocupada com a recuperação dela do que com superstições locais. No entanto, naquela noite, algo perturbava seu sono. Era como se uma presença invisível a observasse, uma sensação gélida que fazia sua pele se arrepiar. Decidida a esclarecer a origem de sua inquietação, Helena pegou uma lanterna e saiu para o jardim da casa de sua tia. A brisa fria cortava seu rosto, e o som dos galhos balançando ao vento criava uma melodia assustadora. Enquanto caminhava, ouviu um sussurro suave que parecia vir de todos os lados. Virou-se rapidamente, iluminando a escuridão, mas não viu nada além de sombras. De repente, a lanterna apagou-se, mergulhando-a na mais completa escuridão. O coração de Helena disparou, e ela tentou desesperadamente fazer a lanterna funcionar novamente. Sentiu uma mão gelada tocar seu ombro, e ao se virar, deparou-se com um par de olhos vermelhos brilhantes que a fitavam. Era a Arya. "Por que está aqui, forasteira?" A voz de Arya era suave, quase hipnótica, mas carregada de um poder que fazia os ossos de Helena tremerem. "Você não deveria estar aqui." Helena recuou, mas a vampira a segurou firmemente. "Eu estou aqui por minha tia", conseguiu responder, a voz trêmula. "Não acredito em suas lendas." Arya riu suavemente, um som que parecia ecoar na noite. "As lendas são mais reais do que você imagina, menina. E agora que está aqui, não há como escapar." Helena foi levada pela vampira para a floresta, onde encontrou um antigo castelo em ruínas, escondido entre as árvores. Arya explicou que estava presa naquele lugar há séculos, vivendo das sombras, mas ansiando por liberdade. A única maneira de libertá-la era através de um sacrifício humano, e Helena era a escolhida. Desesperada, Helena tentou negociar, oferecendo qualquer coisa em troca de sua vida. Arya, contudo, era implacável. "Você não entende. É a sua vida ou a minha eternidade", disse, aproximando-se com os dentes à mostra. Helena, em um último esforço, lembrou-se de um amuleto que sua tia sempre usava. Disseram-lhe que tinha o poder de afastar o mal. Com as mãos trêmulas, tirou o amuleto do bolso e segurou-o diante de Arya. A vampira recuou, gritando de dor ao ser tocada pela luz emitida pelo amuleto. Aproveitando a distração, Helena correu de volta para a vila, com o coração batendo descontroladamente. Ao chegar à casa de sua tia, trancou todas as portas e janelas, esperando que o amuleto fosse suficiente para protegê-las. Os dias passaram, e a vida parecia voltar ao normal, mas Helena não conseguia esquecer os olhos vermelhos de Arya. Sabia que a vampira não desistiria tão facilmente. E estava certa. Uma noite, ouviu novamente o sussurro, e ao olhar pela janela, viu a figura de Arya parada à beira da floresta, observando-a. Foi então que Helena percebeu a verdade aterrorizante. O amuleto não havia destruído Arya, apenas a enfraquecera temporariamente. A vampira estava se recuperando, e quando estivesse forte novamente, voltaria para terminar o que havia começado. Com um misto de medo e determinação, Helena sabia que precisava encontrar uma maneira definitiva de acabar com a maldição de Arya. Voltou à floresta, desta vez preparada,
com um amuleto e uma estaca de madeira. No castelo em ruínas, enfrentou Arya uma última vez. A batalha foi intensa, mas no momento crucial, Helena conseguiu cravar a estaca no coração de Arya. A vampira soltou um grito agonizante e, aos poucos, seu corpo se desfez em pó. Helena, exausta, caiu de joelhos, sentindo uma onda de alívio. Mas ao se levantar e olhar ao redor, algo chamou sua atenção. Uma sombra se movia entre as ruínas. Aproximando-se, encontrou um espelho antigo, e ao olhar para ele, viu a si mesma com olhos vermelhos brilhantes. Arya não havia sido destruída, não havia transferido sua maldição para Helena. Agora, Helena estava condenada a vagar eternamente como a nova vampira de Blackwood, aguardando o próximo forasteiro que ousasse entrar em sua floresta. A maldição do lobisomem. Nas profundezas de uma floresta remota, havia uma pequena vila chamada Valden, conhecida por suas lendas antigas e histórias de criaturas sombrias que vagavam pela noite. A mais temida dessas lendas era a do lobisomem, um ser amaldiçoado que transformava as noites de lua cheia em verdadeiros pesadelos para os moradores. Sofia, uma jovem e destemida pesquisadora de folclore, chegou à vila determinada a descobrir a verdade por trás das histórias. Acompanhada por seu amigo e fotógrafo, Lucas, ela instalou-se em uma pequena pousada local, onde os dois rapidamente perceberam que os habitantes eram reticentes em falar sobre o lobisomem. No entanto, com paciência e insistência, conseguiram reunir fragmentos de relatos que indicavam que a maldição havia começado muitos anos antes, com um homem chamado Victor. Victor era um caçador habilidoso que vivia nas bordas da floresta. Segundo a lenda, ele havia sido atacado por uma criatura misteriosa durante uma caçada em uma noite de lua cheia. Sobrevivendo ao ataque, Victor começou a experimentar mudanças estranhas, tornando-se violento e incontrolável durante as noites de lua cheia. Acreditava-se que ele havia sido amaldiçoado e que sua linhagem carregava a maldição até os dias atuais. Determinada a encontrar evidências concretas, Sofia e Lucas decidiram explorar a floresta durante a noite, armados com câmeras e lanternas. A floresta era densa e opressiva, com sombras que pareciam se mover à medida que caminhavam. Sentiam-se observados, e o silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo som de seus passos. Após horas de caminhada, chegaram a uma clareira onde encontraram uma cabana antiga e abandonada. Sofia reconheceu a cabana dos relatos que havia ouvido, ou era a antiga casa de Victor. Ao entrar, foram recebidos por um cheiro de mofo e decadência. Vasculhando os destroços, encontraram um diário escondido sob uma tábua solta do assoalho. O diário de Victor revelava suas angústias e sua luta contra a maldição. Descrevia as transformações dolorosas e a perda de controle sobre suas ações. Ele também mencionava um amuleto antigo, enterrado em um local secreto da floresta, que ele acreditava ser a chave para quebrar a maldição. Guiados pelas anotações do diário, Sofia e Lucas partiram em busca do amuleto. A lua cheia iluminava o caminho enquanto avançavam mais profundamente na floresta. Sentiam uma presença inquietante ao redor, como se estivessem sendo seguidos. Finalmente, chegaram a um antigo carvalho marcado com runas. Cavaram ao pé da árvore e encontraram um pequeno baú de madeira, contendo um amuleto de prata com inscrições antigas. No momento em que tocaram o amuleto, um uivo estridente ecoou pela floresta. Lucas foi subitamente atacado por uma figura monstruosa, metade homem, metade lobo. Era o lobisomem, a maldição de Victor, que agora os havia encontrado. Sofia, desesperada, tentou usar o amuleto contra a criatura,
mas foi derrubada pelo poder esmagador da besta. A batalha pela sobrevivência começou. Lucas lutava para se libertar enquanto Sofia, agarrando o amuleto, lembrava-se das palavras do diário: aquele que for puro de coração pode usar o amuleto para quebrar a maldição. Reunindo toda a sua coragem, Sofia se aproximou do lobisomem e pressionou o amuleto contra o peito da criatura. O lobisomem soltou um grito angustiante, e uma luz intensa emanou do amuleto, envolvendo a criatura. Aos poucos, o monstro começou a se transformar de volta em humano. Quando a luz se dissipou, um homem exausto e machucado estava deitado no chão. Era Victor, agora livre da maldição que o atormentara por séculos. Sofia e Lucas ajudaram Victor a levantar-se e, juntos, retornaram à vila. Os habitantes, ao verem Victor, compreenderam que a maldição finalmente havia sido quebrada. A vila de Walden, após tantas noites de medo, poderia finalmente encontrar paz. Sofia e Lucas foram aclamados como heróis, e a história do lobisomem de Walden foi recontada com um novo final, o de uma coragem que libertou uma alma atormentada e trouxe esperança para uma comunidade que vivia sob a sombra do medo. E assim, enquanto a lua cheia brilhava no céu, Walden celebrou a libertação de sua maldição, sabendo que as noites de terror finalmente haviam chegado ao fim. Drácula. Nas montanhas enevoadas da Transilvânia, erguia-se imponente o castelo de Drácula. Uma fortaleza de pedra cinzenta, conhecida por sua aura sinistra e pelos segredos sombrios que guardava. Há séculos, o Conde Drácula havia semeado terror na região, sua sede de sangue transformando as noites em pesadelos intermináveis para os habitantes locais. Porém, após um confronto, acreditava-se que Drácula havia sido destruído, e o castelo ficará abandonado, caindo em ruínas com o passar dos anos. A jovem arqueóloga Anna Murray, fascinada pelas lendas e pelos mistérios da Transilvânia, decidiu explorar o castelo. Acompanhada por seu assistente, Thomas, ela viajou até a vila próxima ao castelo, onde os moradores, ainda supersticiosos, advertiram sobre os perigos que ali residiam. Ignorando os avisos, Anna e Thomas partiram em direção ao castelo, determinados a desvendar seus segredos. Atravessando a floresta densa que cercava o castelo, sentiram um frio cortante, como se a própria natureza estivesse tentando afastá-los. Quando finalmente chegaram às portas do castelo, a visão da estrutura imponente fez Anna hesitar por um momento. As janelas escuras pareciam olhos que observavam cada movimento deles. Adentrando o castelo, foram recebidos por um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelo som de seus passos ecoando pelas paredes. A luz das lanternas revelava corredores extensos e quartos empoeirados, repletos de móveis antigos cobertos por lençóis brancos. Anna estava determinada a encontrar o que buscava, o lendário diário de Drácula, um artefato que, segundo as lendas, continha segredos e poderes inimagináveis. Enquanto exploravam, sentiram uma presença inquietante, como se fossem observados. Em um dos salões, encontraram uma biblioteca vasta, repleta de livros antigos e pergaminhos. Thomas, enquanto vasculhava uma estante, encontrou um livro estranho, encadernado em couro escuro. Era o Diário de Drácula. Anna pegou o diário com cuidado, sentindo uma energia palpável emanando dele. Ao abrir o diário, Anna e Thomas foram instantaneamente transportados para uma visão do passado. Viram Drácula, em toda a sua glória, sentado em seu trono, seus olhos brilhando de malevolência. As visões mostravam suas conquistas, seus pactos com forças das trevas e, finalmente, sua aparente destruição. Porém, ao final da visão, uma revelação aterradora:
Drácula havia encontrado uma maneira de transcender a morte, ocultando sua essência em um amuleto escondido nas profundezas do castelo. Determinada a impedir que Drácula retornasse, Ana decidiu encontrar e destruir o amuleto. Guiados pelas visões do diário, desceram aos níveis inferiores do castelo, onde encontraram uma porta secreta que levava a uma câmara subterrânea. O ar era pesado, impregnado de uma sensação opressiva. Nas profundezas da câmara, sobre um pedestal de pedra, estava o amuleto, um rubi vermelho que pulsava como um coração vivo. Ao se aproximarem, o amuleto começou a brilhar intensamente, e uma voz sussurrante encheu a câmara. Era Drácula, sua essência tentando escapar de seu aprisionamento. Antes que pudessem agir, uma força invisível lançou Thomas contra a parede, deixando-o atordoado. Ana, com o coração batendo descontroladamente, pegou o amuleto e, usando toda a sua força, o esmagou contra o pedestal. O castelo tremeu violentamente, como se estivesse desmoronando. Uma luz vermelha explodiu do amuleto, e um som perturbador ecoou pela câmara, enquanto a essência de Drácula se dissipava no ar. Pensando ter vencido, Ana correu para ajudar Thomas, mas ao se virar, viu algo que a fez gelar de terror. Thomas, agora de pé, tinha os olhos brilhando com uma luz sobrenatural. A essência do vampiro havia encontrado um novo hospedeiro. Você realmente pensou que seria tão fácil? A voz de Drácula saiu da boca de Thomas, carregada de escárnio. Ana tentou fugir, mas a força sobre-humana de Drácula a impediu. Você libertou meu poder, ele disse, segurando-a com firmeza. E agora, você será minha primeira serva na nova era de terror. Desesperada, Ana usou o diário de Drácula como arma, golpeando-o na cabeça. A surpresa deu-lhe um breve momento de vantagem. Correu pelo corredor escuro, sentindo o vampiro em seu encalço. Sabia que precisava encontrar uma maneira de acabar com ele definitivamente. Lembrando-se das lendas, correu até a capela do castelo, onde uma cruz de prata ainda pendia sobre o altar. Ao entrar, a presença de Drácula parecia enfraquecer, e ele hesitou na entrada, incapaz de cruzar o limiar sagrado. Você não pode escapar, Ana, a voz de Drácula ecoou, repleta de fúria. Eu a encontrarei, e quando isso acontecer, você desejará nunca ter vindo aqui. Ana, determinada, pegou a cruz de prata e preparou-se para a última batalha. Drácula, agora em total controle do corpo de Thomas, avançou contra ela, mas a força da cruz o repeliu. Em um movimento rápido e desesperado, Ana cravou a cruz no peito de Drácula, no exato local onde seu coração estaria. O vampiro soltou um som perturbador, e a luz da cruz começou a enfraquecê-lo. O corpo de Thomas contorceu-se enquanto Drácula lutava para manter o controle. Com um último esforço, Ana empurrou a cruz ainda mais fundo, até que uma explosão de luz branca encheu a capela, dissipando a escuridão. Quando a luz se dissipou, o corpo de Thomas estava inerte no chão, a essência de Drácula finalmente destruída. Ana, exausta e em lágrimas, caiu de joelhos ao lado do amigo. O castelo, agora livre da maldição, começou a desmoronar lentamente. Com um pouco de força que lhe restava, Ana carregou Thomas para fora, escapando das ruínas. De volta à vila, os moradores a acolheram, reconhecendo sua coragem e sacrifício. Ana sabia que, apesar de sua vitória, o preço havia sido alto. Drácula estava destruído, mas a lembrança do terror vivido nunca a abandonaria. Decidiu então que a história do Conde Drácula deveria ser contada, não como uma lenda, mas como um aviso para as gerações futuras. E assim,
Enquanto a sombra do castelo desaparecia nas brumas da Transilvânia, a história de Drácula e sua batalha final ficou gravada na memória de todos, um lembrete sombrio dos horrores que uma vez assolaram aquelas terras. O despertar da múmia. Nas profundezas do deserto egípcio, escondido entre dunas e escarpas, jaziam as ruínas da antiga cidade de Tanis. Durante séculos, histórias de tesouros ocultos e maldições terríveis atraíram aventureiros e arqueólogos para o local. No entanto, poucos retornaram, e os que voltaram estavam mudados para sempre, murmurando sobre uma presença sombria que guardava os segredos da cidade. A renomada arqueóloga, doutora Emily Carter, sempre foi cética quanto às lendas. Para ela, a arqueologia era uma ciência, e as histórias sobre maldições não passavam de superstições antigas. Determinada a encontrar a tumba do faraó perdido, Ramsés III, ela organizou uma expedição com sua equipe, incluindo seu assistente e amigo de longa data, David. Ao chegarem às ruínas de Tanis, a equipe imediatamente começou a escavação. Durante dias, cavaram através de camadas de areia e pedra, encontrando fragmentos de cerâmica e hieróglifos desgastados pelo tempo. Finalmente, no 10º dia, descobriram uma entrada secreta, selada com um bloco de pedra maciça, coberta de inscrições antigas. Com um grande esforço, removeram o bloco, revelando um túnel que descia nas profundezas da terra. A tensão era palpável enquanto Emily e sua equipe desciam, iluminando o caminho com lanternas. O ar era pesado e cheirava a mofo, um prenúncio do que estava por vir. No final do túnel, encontraram uma câmara funerária imponente, com paredes adornadas com pinturas que narravam a vida e a morte de Ramsés III. No centro da câmara, repousava um sarcófago colossal de ouro e pedra. Emily, com o coração acelerado, aproximou-se e começou a decifrar as inscrições no sarcófago. As palavras falavam de uma maldição. Aquele que perturbar o descanso eterno de Ramsés será condenado a sofrer seu destino. Ignorando o aviso, Emily e David abriram o sarcófago. Dentro, encontraram a múmia perfeitamente preservada de Ramsés III, envolta em faixas de linho e adornada com joias. Ao removerem o amuleto dourado do peito da múmia, sentiram uma mudança no ar. Um vento frio soprou pela câmara, e as tochas tremeluziram. De repente, a múmia de Ramsés abriu os olhos, que brilhavam com uma luz sobrenatural. Emily e David recuaram, horrorizados, enquanto a múmia começava a se mover, rompendo as faixas que a envolviam. A presença sombria que guardava Tanis havia despertado. A múmia avançou lentamente, e a câmara começou a tremer. Emily, tentando pensar rápido, lembrou-se de uma passagem nos hieróglifos que falava de um feitiço de contenção. Procurando freneticamente entre os pergaminhos antigos espalhados pela câmara, encontrou a fórmula mágica. Enquanto a múmia se aproximava, David tentou distraí-la, brandindo uma tocha. Emily, com a voz trêmula, começou a recitar o feitiço. Palavras antigas ecoaram pela câmara, e a múmia parou, como se estivesse lutando contra uma força invisível. A câmara começou a colapsar, pedaços de teto caindo ao redor deles. Com um último esforço, Emily terminou a recitação, e uma luz brilhante emanou do amuleto que ela segurava. A múmia soltou um grito sobrenatural e começou a se desintegrar, suas faixas e carne transformando-se em pó. Com o colapso iminente da câmara, Emily e David correram de volta pelo túnel, escapando por pouco antes que as ruínas desabassem completamente. Lá fora, sob o sol escaldante do deserto, respiraram aliviados, mas a experiência havia mudado ambos para sempre. De volta ao acampamento,
Emily fez um juramento silencioso. A múmia de Ramsés havia sido destruída, mas o custo era alto demais. As lendas de maldições antigas, que ela antes desdenhava, agora eram uma realidade inescapável. Emily decidiu que a história de Ramsés III e seu despertar deveria ser contada, não como uma simples descoberta arqueológica, mas como um aviso às futuras gerações. E assim, enquanto o deserto silencioso retomava sua calma, a história da múmia de Tanis e seu terrível despertar ficou gravada na memória daqueles que ousaram desafiar o desconhecido. E assim, com a tumba selada para sempre, a maldição de Ramsés III voltou a dormir nas areias do tempo, esperando silenciosamente por aqueles que ousassem despertar o passado sombrio. A maldição da velha mansão. No coração de uma pequena cidade, uma velha mansão abandonada era o centro das lendas mais aterrorizantes. Há décadas, eventos misteriosos e trágicos ocorridos ali fizeram com que ninguém se aventurasse a entrar. A estrutura gótica, com suas torres e janelas quebradas, parecia sempre observar, esperando por aqueles que ousassem desafiar sua quietude. Na noite de Halloween, 4 amigos, Raquel, Jack, Emily e Tom, decidiram explorar a mansão. Conhecidos por seu amor por aventuras assustadoras, eles se armaram com lanternas, câmeras e uma coragem obstinada. Caminhando pela trilha escura até a mansão, suas risadas nervosas ecoavam na noite silenciosa. A mansão se erguia imponente e sinistra contra o céu noturno. Coberta de era e com janelas como olhos vazios, parecia viva, observando-os. Quando Raquel empurrou a porta de madeira rangente, um cheiro de mofo e decadência os recebeu, revelando um hall de entrada coberto de poeira. Explorando os corredores escuros e os quartos em ruínas, encontraram móveis cobertos por lençóis, retratos desbotados de antigos moradores e brinquedos esquecidos. A atmosfera era opressiva, como se a própria casa estivesse cheia de memórias dolorosas. Em um dos quartos, Emily encontrou um diário antigo, pertencente à última moradora da mansão, uma mulher acusada de bruxaria. Folheando as páginas, descobriu que ela havia sido condenada à morte na noite de Halloween, mais de um século atrás, e que, com suas últimas palavras, lançou uma maldição sobre a mansão e seus futuros invasores. De repente, um estrondo veio do andar de baixo. Alarmados, desceram correndo e encontraram a porta da frente fechada. Jack tentou abri-la, mas estava trancada como se uma força invisível os mantivesse prisioneiros. Sussurros e risadas sinistras começaram a ecoar pelos corredores. Desesperados, voltaram ao quarto da mulher em busca de respostas. Emily continuou a ler o diário enquanto Raquel, Jack e Tom procuravam pistas. O diário mencionava que a única maneira de quebrar a maldição era encontrar e destruir um amuleto escondido na mansão. Guiados por essa informação, começaram a busca. As horas passavam lentamente e eventos sobrenaturais se intensificavam. Sombras dançavam nas paredes, portas batiam sozinhas e objetos se moviam sem explicação. O pânico crescia, mas Raquel manteve a calma, liderando a busca. Finalmente, no porão, encontraram uma caixa escondida atrás de uma parede falsa. Dentro dela, envolto em um pedaço de pano antigo, estava o amuleto, um medalhão de prata com um pentagrama gravado. No momento em que Raquel tocou o amuleto, uma força poderosa varreu a mansão, silenciando os sussurros e risadas. Sabendo que precisavam destruir o amuleto para quebrar a maldição, subiram ao telhado. Sob a luz pálida da lua cheia, Raquel ergueu o amuleto e, com um golpe firme, o quebrou contra uma pedra. Uma explosão de luz brilhou, e um grito distante de agonia ecoou na noite.
a mansão começou a tremer, desmoronando. Raquel, Jack, Emily e Tom correram para fora, atravessando o pátio e se afastando o máximo possível. Quando se viraram para olhar, viram a mansão afundar em si mesma, desaparecendo nas profundezas da terra, levando consigo os segredos e a maldição. Com o amanhecer, os 4 amigos, exaustos mas aliviados, voltaram à cidade. Compartilharam sua história com os moradores incrédulos, que finalmente puderam respirar aliviados, sabendo que a mansão assombrada e sua terrível maldição haviam sido destruídas para sempre. E assim, a lenda da velha mansão passou a ser contada de uma nova forma, como uma história de coragem e amizade que venceu as trevas de Halloween.